Perfeito? Vamos lá. Bom, nesses 5 anos que a gente vem desenvolvendo esse projeto, é lógico que a gente vem seguindo um padrão, né? Claro que nem sempre a gente soube fazer tudo como a gente sabe hoje, ainda temos muito que aprender. Mas existe já um padrão, né? E o nome não é à toa, que é o padrão de 8 passos para o sucesso. É muito simples entender que nós temos 8 passos a seguir para alcançar o resultado que você veio buscar com esse projeto. Esses 8 passos, eles são bem simples de se entender, claro que cada um tem suas particularidades, a gente não vai entrar no detalhe de todos. Hoje eu vou falar do passo 1 e do passo 2 para vocês aqui. E, de verdade, gente, para mim, não é à toa que definir seus sonhos é o passo número 1. Entendamos que, para chegar no passo 2, você precisa passar pelo 1. Não existe possibilidade de você dar o segundo passo sem dar o primeiro. Assim como chegar no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, é impossível sem que você dê o primeiro. E por quê? Né? Definir os sonhos, ele é o mais importante. Por que será? A pergunta que eu te faço agora, nesse exato momento. Porque definir seus sonhos, ele é o passo número 1. Por que ele não é o passo número 8? Por que ele não poderia ser o passo número 7? Sabe por quê, gente? Porque se você não tiver um sonho definido, muito claro, um objetivo, um propósito, de verdade, você pouco se move. E os outros passos a seguir, eles vão exigir de você muito movimento, eles vão exigir de você a busca pelo conhecimento, eles vão exigir de você, vamos dizer assim, ação massiva, eles vão exigir de você transpiração, eles vão exigir de você resiliência, eles vão exigir de você muita coisa. E aí, sim, tudo isso você só vai construir, você só vai buscar, você só vai desenvolver se você tiver propósito, se você tiver motivos. Por isso, esse passo, para mim, ele é o mais importante de todos. Muita gente, às vezes, fala que, bobagem, definir sonhos, coisa de sonhador. Sonhador, pessoas que ficam sonhando acordado, falando coisas grandiosas, mas não conseguem alcançar. Não, o sonhador é aquele que define o seu objetivo, ele foca no seu alvo, e a partir dali, o verdadeiro sonhador é aquele que passa a construir as ferramentas, é aquele que passa a agir usando essas ferramentas para a construção desses sonhos. Ele não fica parado. Esse é o sonhador que sonha acordado. Eu poderia muito bem falar aqui de muitas coisas sobre sonhos, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Esse livro aqui chama-se Nunca Desista de Seu Sonho, de Augusto Cury. Eu não sei quem aqui já leu esse livro. O que eu vou dizer para você é o seguinte, tá? Eu poderia vir com as minhas próprias palavras e falar para você da importância do sonho, mas eu quero ler aqui poucas linhas. Não tem como. Eu já li esse livro estou lendo pela terceira vez. Eu não tenho como falar para vocês esmiuçadamente dos pontos maravilhosos que esse livro tem. Então, eu vou... Enfim, vou só dar para você somente um gostinho da introdução. Vamos ouvir, então, o que um doutor renomado, autor de vários best-sellers no mundo, um cara que é respeitado por demais, não só no Brasil, como fora, o que ele fala sobre sonhos. Nesse livro, eu vou ler a contracapa para vocês, tá? E ele fala o seguinte, olha só, eu vou ler a abertura. Dedicatória, ele fala, sem sonhos, as pedras se tornam insuportáveis, as pedras do caminho se tornam montanhas. Os fracassos se transformam em golpes fatais. Mas, se você tiver grandes sonhos, seus erros produzirão crescimento. Olha só, seus erros produzirão crescimento, seus desafios produzirão oportunidade, seus medos produzirão coragem. Ele fala o seguinte, a juventude mundial está perdendo a capacidade de sonhar. Os jovens têm muitos desejos, mas poucos sonhos. Desejos não resistem às dificuldades da vida. Sonhos são projetos de vida e sobrevivem ao caos. Olha o que ele fala. Desejos não sobrevivem às dificuldades. Sonhos sobrevivem ao caos. O que ele quer dizer com isso? Hoje em dia, muita gente começa um projeto, muita gente deseja algo, mas não sonha de verdade, não encontra propósito, não busca o real significado do que é sonhar. Por isso que você vê muitas pessoas começando algo e não terminando algo. Ele fala o seguinte,
A culpa, porém, não é dos jovens. Os adultos criaram uma estufa intelectual que lhes destruiu a capacidade de sonhar. Eles estão adoecendo coletivamente, são agressivos, mas introvertidos. Querem muito, mas se satisfazem com pouco. Ele fala no final aqui: a presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis. A ausência dos sonhos transforma milionários em mendigos. A presença dos sonhos faz de idosos jovens, e a ausência de sonhos faz dos jovens idosos. Você já ouviu um jovem tendo uma vida, vamos dizer assim, que você olha e não percebe propósito, você não vê energia, você não vê grandeza, você não vê luz, você não vê vivacidade. Parece que ele já está nesse mundo aqui há centenas de anos, ele não sabe para onde vai, não sabe o que fazer da vida. As pessoas não estão podendo mais sonhar, não estão conseguindo mais sonhar, devido até ao sistema que hoje é aplicado. Ele fala o seguinte: olha só, os sonhos são como ventos, você sente, mas não sabe de onde eles vêm, nem para onde vão. Ele fala bem aqui, há dois tipos de sonhos, e é bem interessante essa parte. Os sonhos que você sonha quando dorme, né? E ele fala que isso é resultado de experiências que você viveu no passado ou experiências que você já teve na vida. E ele fala também sobre os sonhos que você sonha acordado. Olha só, vou falar sobre os sonhos diurnos, o sonho que produzimos quando choramos, quando brincamos, quando cantamos, falamos, silenciamos. O sonho que borbulha quando nasce um filho, quando conquistamos um amigo, ganhamos aplausos, recebemos vaias. Olha só, o sonho que surge quando a vida tirou, a alegria dissipou, a esperança partiu. Vou comentar sobre os sonhos que transformam o mundo. Os sonhos que nos inspiram a criar, nos animam a superar, nos encorajam a conquistar. Assim como os noturnos, os sonhos diurnos não são produzidos apenas por motivação lógica e consciente do eu, mas também por fenômenos inconscientes que geram uma usina de emoção e uma fonte de pensamentos. Pensamentos que geram sentimentos, que geram emoções, que geram ações, que geram resultados. É muito lógico. Então, sonhos. Ele fala o seguinte: seus sonhos seus sonhos. Ele fala de vários sonhadores aqui. Eu não vou citar Gandhi, Einstein, Freud, enfim. Ele fala o seguinte: os sonhos aliviam as dores, trazem esperanças nas perdas, renovam suas forças nas derrotas. Seus sonhos transformam sua inteligência num solo fértil. E aí eu vou acabar e finalizar a parte desse livro aqui numa parábola que eu achei interessante. Ele fala o seguinte: a criança e o sábio. Não sei quem já ouviu, mas ouça bem o que ele diz. Um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe: que tamanho tem o universo? Acariciando a cabeça da criança, ele voltou para o infinito e respondeu: o universo tem o tamanho do seu mundo. A criança, perturbada, ela novamente indagou: que tamanho tem o meu mundo? E o sábio pensador respondeu: tem o tamanho dos seus sonhos. Se os seus sonhos são pequenos, sua visão será pequena. Suas metas são limitadas. Seus alvos serão diminutivos ou diminuídos. Sua estrada será estreita. Sua capacidade de suportar as tormentas será frágil. Então, o que falar mais de sonhos? Gente, a gente só precisa entender de uma coisa. Nós precisamos sonhar. Nós precisamos ter propósito para se mexer. Nós precisamos ter algo que faça a tua pele estremecer quando você se depara com ele. Mesmo em pensamento, mesmo no visual, mesmo em uma imagem, em uma foto, num calendário que seja. Você precisa entender. Então, eu não vou me ater a muitos detalhes. No final, a gente vai falar em algumas coisas que vão fazer mais sentido para você. Mas, para começar a definir seus sonhos, você precisa listá-los. Você precisa ter contato com esses sonhos de uma forma mais particular. E aí, dentro do padrão de 8 passos, ele fala em você listar 100 coisas que irá realizar. Dentro dessas 100 coisas, poxa, Aldeci, mas eu não consigo pensar em 100 coisas. Tudo bem, comece com 50. Aldeci, 50 ainda é muito para mim. Tudo bem, comece com 30. 30 é muito. Tudo bem, comece com 20. Não tenho 20 na minha cabeça. Comece com 10.
Aldeci, 10 ainda não consigo imaginar. Comece com 5. Vá passo a passo, aumentando o tamanho do que você realmente deseja realizar na vida. Porque muitos não fazem isso. E aí eu vou dizer para você, grande erro. Geralmente as pessoas prevaricam muito, elas retardam, elas procrastinam em fazer isso. E o que é isso que eu falo? Identificar os seus porquês. E por que você vai começar algo novo? Por que você vai aprender algo novo? Porque o DIB, ele vai tirar 2 horas do dia dele para ler um livro. Porque ele vai tirar meia hora, 40 minutos para escutar um áudio de alguém que ele nunca viu. Ele precisa de um propósito. Ele precisa saber o porquê ele vai fazer tudo isso. Por isso, ele precisa ter um relacionamento muito estreito. Você precisa não só visualizar, você precisa ler toda manhã o que você faz nesse mundo, o que você busca. Você não pode simplesmente estar nesse mundo por estar. Você precisa ter um sentido da tua existência. Você não veio para cá para pagar contas. Eu acredito muito, e vou ser bem sincero para você, eu acredito muito em uma força maior. Eu chamo de Deus, e eu respeito muito cada um aqui, eu não sei como você chama, eu não sei como você define, eu não sei qual é o seu conceito. Eu chamo de Pai. E existe uma força maior que criou o mundo, criou o Brasil, criou os Estados Unidos, onde o Piara mora, criou vários lugares, a cidade onde você vive, criou o carro, porque foi ele que deu sabedoria. Então, tudo foi ele que criou. Ele criou o universo. Ele criou a xícara, ele criou esse copo aqui, ó. Ele criou esse copo que hoje eu vou tomar. Um energético. Vamos pontuar, né? Então, ele criou esse copo aqui. Agora, ele criou um copo simples como esse, mas ele também criou um copo de cristal. Ele criou um copo de cristal sofisticado. Talvez esse copo custe R$ 15, não sei, R$ 10, talvez menos. Mas ele criou um copo de cristal que custa 100, 200, 300, dependendo muito da marca. O que eu quero dizer para você é que Deus criou, desculpa, mas essa é a linguagem que eu uso, essa força maior criou tudo de maravilhoso e coisas medianas, coisas pequenas e coisas gigantes, e tudo isso está ao teu alcance. A pergunta é, qual o copo que você está bebendo água hoje? Não importa se você está bebendo um copo de R$ 2 hoje. O que você precisa entender é que ele criou o melhor da terra e está à tua disposição, porque hoje você pode beber ou você pode beber água num copo de R$ 2, de R$ 5, de R$ 10. Amanhã você pode estar bebendo num de 150, num de 200. O que te impede? Você só precisa sonhar e encontrar as ferramentas corretas. Hoje você tem uma empresa, você tem uma possibilidade na mão de construir uma vida épica, de construir algo diferenciado, de construir coisas que você nunca pensou em ter na vida. Você só precisa, primeiramente, definir o porquê você vai buscar se tornar um profissional desse mercado. E aí, por que as pessoas não constroem isso? Porque, geralmente, as pessoas não desenvolvem, primeiramente, esse quadro, essa lista de coisas que você deseja buscar. Vou dizer para você o porquê. Vou dizer por que você, às vezes, tem receio de fazer um quadro dos sonhos, listar os seus, vamos dizer assim, desejos. Eu não uso essa palavra, porque Augusto Cury já disse, desejo não resiste ao caos. Os sonhos, sim. Então, por que você não tem coragem de listar seus sonhos? Sabe por quê? Eu vou explicar exatamente para você isso agora. Existem algumas coisas que te travam. Existem algumas coisas que fazem com que você se trave. E uma das coisas principais que te cria essa trava, eu vou te mostrar agora. Chama-se os medos. Chamam-se os medos. Aldeci, mas eu não tenho medo. No seu consciente, talvez não, mas no seu inconsciente existem muitos medos. Medos que foram causados ou criados lá atrás. Às vezes você não sabe quando foram criados, mas eles já foram criados. Né? Medos que você, vamos dizer assim, cultiva por ainda ter algumas ações ou talvez, vamos dizer assim, falar, né? Usar um vocabulário que ainda te aprisiona a ele. E eu vou te explicar o porquê. Existem mensagens que você constantemente fala, palavras que você pronuncia
que alimentam esses medos todos os dias na sua vida, né? E quais são esses medos, gente? Vamos lá, eu listei alguns aqui. Se o chat estiver liberado, eu queria que vocês participassem comigo e me dissessem mais alguns. Eu sei que vocês vão lembrar. Deixa eu pegar aqui o chat, botar aqui para mim, dar uma olhadinha. O chat está liberado aí, né? Beleza, vamos lá. Olha só. Eu vou dizer alguns aqui para vocês. Muita gente, sabe por que muita gente não faz esse quadro dos sonhos? Eu vou explicar para vocês uma coisa. Muita gente tem medo do fracasso. Tem medo do fracasso e depois do fracasso tem medo do que as pessoas vão falar. Ele tem medo duas vezes. As pessoas têm medo, às vezes, de não ser bom o suficiente para alcançar resultados que, para ele ou para ela, somente o Aldeci, somente o Jupiara, somente o Evandro Viana conseguem, porque eles são pessoas diferenciadas. Não existe pessoas diferenciadas. É você que se diferencia. É você que se torna diferente quando você busca o conhecimento e tem atitude e ação para construir essa diferença. Medo do fracasso, medo de não ser autossuficiente, medo do que as pessoas vão falar. Tem gente que não expõe os seus sonhos porque tem medo de quem vai apontar e dizer que você é louco. Ah, o Dib sonha um dia em ter uma mansão e morar e ser vizinho do Jupiara nos Estados Unidos. Olha só, e ele bota no quadro dos sonhos. E os amigos olham para a atual, vamos dizer assim, realidade e não enxergam. Por quê? Porque o sonhador não são eles. O sonhador é o Arnaldo. Mas é você que tem que sonhar para esse negócio começar a fermentar, a fomentar o teu coração, para que você comece a construir. Mas as pessoas têm medo de desagradar as outras. Você tem medo de desagradar os seus amigos, você tem medo de desagradar os seus parentes. Você tem medo de ser julgado. Isso são coisas que te aprisionam. Você precisa se libertar. E a tua vida ela é dividida por níveis. Isso aí são níveis da tua vida. Então, os níveis, assim, você pode estar abaixo da média, você pode estar na média, ou seja, fazer o que todo mundo faz e viver do jeito que todo mundo vive. Tem gente que está pagando conta, não está sobrando nada, porém, está feliz, entre aspas. A felicidade ela é tolhida pelo medo. Ele diz que está feliz por quê? Porque ele não quer ter o incômodo. Na verdade, as pessoas às vezes não querem sair da sua zona de conforto para buscar uma vida melhor. As pessoas, às vezes, né, elas dizem que elas estão satisfeitas simplesmente porque elas não querem ter o trabalho de se melhorar, porque isso dói, para buscar um nível acima do que elas vivem. Então, elas se dizem satisfeitas. Quantas pessoas você já não ouviram? Quantas pessoas você já não ouviu falar? Ela diz para você, ah, não, eu estou satisfeito com o que eu tenho. Mas mostra alguma coisa melhor para ela e ela fica com os olhos brilhando, louca para ter. Quantas vezes você já não viu pessoas assim? Não, eu estou satisfeito com o que eu tenho, meu emprego é o suficiente, o que eu ganho está bom demais. Mas quando ela vê um carro melhor, ela deseja. Mas quando ela vê o vídeo de uma praia no Caribe, ela deseja. Mas ela não está bem, ela não está feliz com o que tem, porque ela quer mais. Na verdade, ela sempre vai querer mais. Ela tem sonhos. Sabe qual é o problema dessa pessoa? Ela não quer ter trabalho. E nós nos enquadramos nisso. Às vezes, nós deixamos de especificar, de colocar os sonhos, né? Mas para que todo mundo tenha conhecimento, explicitar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque você tem medo de ser cobrado também. Mas para você passar de nível, passar para um nível acima, você tem que se melhorar. Você tem que se melhorar. Isso dói. Você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que buscar ferramentas diferentes, você tem que fortalecer a pessoa que você se tornou até aqui. Não tem como ser diferente. O que você se tornou até aqui te trouxe os resultados que você tem. Isso parece até clichê, mas é isso. Só que existem níveis acima dos seus. A gente pode até trazer para o nosso negócio. Por exemplo, você tem uma vida de duplo diamante, existe um nível de triplo. Existe um nível de imperial. Existe um nível de imperial elite. Então, são níveis que vão te levando para uma vida que você sempre sonhou em ter.
Só que isso te exige também melhorias. Para você subir nessa escada até chegar numa vida épica, é uma estrada muito longa. Só que você precisa ter essa visão a longo prazo. O problema é que você tem a trava do merecimento. Às vezes você acha que não merece. Às vezes você vê... Sabe qual é um grande mal hoje? Eu vou falar um grande mal da humanidade, Jupiara. E eu me enquadro nisso porque até um tempo atrás eu me pegava fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, você tem o vício do rolinho. O que é o vício do rolinho? Você pega o seu WhatsApp, você pega o seu Instagram, entra no Instagram, acorda pela manhã, ao invés de você dar um bom dia, cuidar das pessoas que estão ao seu lado, dar importância para o que é importante para você, a primeira coisa que você vai é no telefone. Pega o seu Instagram e começa o vício do rolinho. E você começa a ver a vida de outras pessoas. Quantos famosos você segue? E você vê as pessoas numa praia incrível, você vê pessoas passeando em iates, e você começa a sonhar um sonho que nasceu. E às vezes você acha que aquilo só acontece na vida delas. Muitas pessoas dizem assim, isso é porque é o Jupiara. Quantas vezes você já não ouviu, às vezes, um pai ou uma mãe, quando um filho diz assim, mãe, que carro lindo. E às vezes tem muitas pessoas que falam assim, isso não é para gente, é só para o João, é só para o Pedro. Isso não é para você, meu filho. Isso não é para você. Quantas vezes você, talvez, não sei se você passou por isso, mas às vezes, quando você era pequeno, você passava na frente de uma casa linda e maravilhosa, com seu pai, com sua mãe, e você olhava para aquela casa e sonhava, nossa, que casa linda. E quantas vezes você já não ouviu alguém dizer para você, isso não é para o nosso bico? Essas mensagens vão sendo incutidas na tua cabeça, na tua mente, e vão criando crenças de que você não merece, de que você não é merecedor. E isso fica para sempre. Então, essas crenças que a gente pensa que não tem, a gente tem. Até hoje, muitas pessoas têm crenças e nem sabem que tem. Crenças limitantes. Quando a tua crença tem que ser outra. Quando a tua crença tem que ser em você. Quando a tua crença tem que ser em que você consegue, que você pode, que você merece. Essa é a crença que você tem que ter. Essa é a mágica dos livros, porque eles te mostram coisas que você não enxerga. Porque você só se olha no espelho, você só se vê por fora. Você não consegue se ver por dentro. Mas você precisa tirar um momento para analisar o que você tem de alimento. Você precisa tirar um momento para analisar o que você tem, que você precisa para mudar aquilo que você é hoje, porque você ainda tem o que tem, porque você ainda não merece, mas não pelo fato de você não, vamos dizer assim, entender que não merece, é porque você não está preparado ainda para receber. Essa é a diferença. Então, você precisa quebrar essas crenças do merecimento. Você precisa entender que você merece. E como é que você vai fazer isso, Aldeci? Como é que eu vou fazer isso? O Jupiara sempre fala isso, e antes, eu vou ser bem sincero, eu não entendia muito bem o porquê. Quando as pessoas dizem que você precisa experimentar o seu sonho, você precisa ter um contato com o que você deseja ardentemente realizar na tua vida, chamado sonho. E aí não importa se é material, não importa se é, talvez, ajudar uma causa solidária, não importa, você tem que experimentar, você tem que ter experiências. Imagine só, quando você começou a namorar, quem é casado hoje, imagine só quando você começou a namorar com a mulher que hoje é a mãe de teus filhos. Mas antes de você a conquistar, você flertou. Você olhou, cruzou olhares, você teve desejos, você teve vontades, e você começou a alimentar isso. Eu tenho certeza que você fazia de tudo para estar onde ela estava. Eu tenho certeza que você fazia de tudo para ver Hoje, por exemplo, você estaria entrando no Instagram todas as horas, todos os minutos, para ver a imagem dela, porque aquilo alimentava o teu desejo. Aquilo nutria o que você sentia, o que você queria. Você não simplesmente, quando você olhou para a mulher que hoje você tem como esposa, ou com o marido, como você olhou para o homem que hoje é seu marido, você não pegou pelo cabelo, saiu arrastando e disse, você vai ser meu marido e você vai ser minha mulher. Não. Houve esse, vamos dizer assim, esse namoro. Você precisa namorar com seus sonhos. Você precisa criar esse elo, esse vínculo, essa força muito maior. Esse desejo precisa ser alimentado todos os dias.
Sabe qual é o grande problema das pessoas? As pessoas têm um termostato. É como se fosse um ar-condicionado, uma central de ar. As pessoas não se acham merecedoras de muita coisa, porque eu já falei disso. Eu poderia detalhar, eu anotei muitas coisas para detalhar, mas não vai ter como, eu vou simplificar. Mas vamos analisar. Imagine a central de ar que hoje está aí no teu quarto, que está na tua casa, ou um ar-condicionado, que seja. Vamos dizer assim, a central tem um termostato. Concorda comigo? E aí você ajusta a temperatura desse termostato para 18 graus. O que é que acontece quando a temperatura ambiente atinge os 18 graus? O termostato dispara o mecanismo da central e ela para de produzir o ar frio. A mesma coisa acontece com você. Nós estamos acostumados a ouvir de nossos pais que você deve estudar, você deve fazer um cursinho, cursar uma faculdade e arrumar um bom emprego. Nós não estamos acostumados a sonhar. O nosso termostato hoje é de uma carteira de trabalho. A maioria das pessoas ainda tem esse termostato. O grande problema é que você precisa entender que esse termostato pode ser reajustado e deve ser reajustado. Você precisa elevar o número dessa temperatura. Às vezes você está acostumado a ganhar 3, e quando você vem para cá, você ganha 1.000, você ganha 2, isso serve para os líderes também. Quando você está acostumado a ganhar 4, você ganha 5 aqui, o teu termostato diz que já está bom. O teu termostato diz que você já está ganhando muito bem, porque você ganha 4. Sabe o que você faz? Você tira o pé. Você desacelera. Você coloca menos força. Isso serve para todos. A gente só precisa entender que esse termostato ele é ajustável. E como é que você ajusta esse termostato? Gente, quando eu comecei esse projeto, eu tinha vontade, meu desejo maior, o meu propósito era comprar meu tempo. Eu comprei meu tempo. Eu tinha um sonho de ter uma BMW. Pronto, ganhei uma BMW. Sabe o que acontece? Eu demorei a reajustar o meu termostato. Eu desacelerei. Isso é um grande erro. Por isso você tem que ter a lista daqueles 100 objetivos, propósitos, sonhos. Sabe por quê? Eles têm que ser 100 alinhados de forma, vamos dizer assim, sequencial numa crescente. Porque à medida que você vai atingindo o segundo, o terceiro é maior. À medida que você atinge o terceiro, o quarto é maior. Então, se você não tem, vá construindo aos poucos. E vá namorando com esses sonhos. Você precisa sentir o calor desses sonhos. Você precisa se aquecer sempre com esses sonhos. As pessoas não acreditam que elas podem, que elas não merecem. Na verdade, elas não acreditam que merecem. Eu vou dizer o porquê. Porque elas não sentem isso. Elas não sentem. Né? E eu te falo uma coisa. Muita gente diz, assim, mas eu penso no meu sonho. Gente, não é só pensar, é sentir. O sentir destrava dentro da tua alma o que realmente você quer. O pensar, não. O pensar fica só aqui na tua cabeça, mas o teu HD mental, ele é traiçoeiro. O teu HD mental, ele não faz com que você tenha a força necessária para construir, para passar pelo caos quando acontecer na tua vida. Os sonhos, sim. Você precisa ter sempre esse quadro dos sonhos. Olha só, gente. Eu vou dar uma dica para vocês. Faça esse quadro dos sonhos. E teste todo o tempo, tá? Teste todo o tempo se esse sonho que você definiu, ele merece seu tempo e esforço. Eu vou dar uma dica para você. Crie um guardião. Tenha um guardião com você. O que é um guardião? Pega aquela pessoa que você mais ama. Uma das pessoas que você mais ama, faz a tua lista de sonhos, faz o teu quadro de sonhos, compartilha com ela. Eu queria falar com o Jupiara que um dia eu vou pedir a ele, ou num próximo treinamento que eu entrar aqui, eu vou falar do plano dos 10 anos. Esmiuçado, como você pode sonhar e planejar em 10 anos, ter a visão de 10 anos e trabalhar semanalmente. É bem importante você entender. As pessoas dizem assim, Aldeci, mas 10 anos demora muito a acontecer. As pessoas, às vezes, elas param no meio do caminho porque elas não têm a visão. Elas trabalham com a vista, com o que está acontecendo. Você precisa ter a visão. Você precisa viver na visão e trabalhar com a vista.
É como se fosse uma lanterna. Você tem um caminho longo para alcançar a tua liberdade financeira, para realizar o que você busca, eu não sei o que você busca. E aí, esse caminho ele é muito longo, ele não tem iluminação. Então, você não consegue enxergar o final, mas você precisa definir o que tem no final. Você precisa ter a clareza do que você vai encontrar no final. E você tem que entrar nesse caminho focado exclusivamente nessa imagem. Não só focado, você tem que ter, vamos dizer assim, a obstinação, você tem que ser um perseguidor dessa imagem. E aí você precisa entender o seguinte, você vai ter uma lanterna que vai focar só 3 metros. Olha só, o caminho é longo, são 10 anos, mas a tua lanterna só foca 3 metros. Mas você sabe o que tem no final. Sabe o que você deve fazer? Pega a tua lanterna, mentaliza o que você vai receber no final, foca os 3 metros e anda 3 metros. Sabe por quê? Porque quando você andar 3 metros, a tua lanterna vai focar mais 3. Quando você andar mais 3, a tua lanterna foca mais 3. Quando você vê, você andou quilômetros. Só que se você for ficar esperando que a tua lanterna foque do ponto onde você está até o ponto onde você quer chegar, isso não vai acontecer. Existe um caminho. José, nossa, esse livro aqui, que eu vou falar já já sobre ele, o livro O Poder de um Sonho, indicado pelo meu upline, que eu amo de coração, Jupera Menezes, ele rachou minha cabeça. Esse livro é fantástico. Ele fala da história de um dos maiores sonhadores do mundo que já existiu, a história de José. Depois eu vou comentar alguns detalhes sobre ele. Mas o que a gente precisa entender, gente, é que a tua lanterna ela só vai focar de 3 em 3 metros. À medida que você sobe a montanha, o ar fica muito mais escasso. Fica muito mais escasso. Você precisa se preparar para esses momentos. Porque é no topo que a tua vista vai recompensar. Só que até chegar lá, você precisa não só se preparar, e você precisa ter guias, você precisa ter mentores. Você precisa definir exatamente seus sonhos de uma forma mensurável, atingível, relevante, temporal específica. O método Marte, eu não vou esmiuçar sobre isso aqui. Eu quero falar mais sobre algumas coisas do livro no final. Mas você precisa colocar seus sonhos de uma forma em que você saiba que você vai alcançar. O tamanho desse sonho ele tem que ser possível. Então, não vai colocar coisas impossíveis de acontecer em 5 anos, porque você pode se frustrar. Você tem que colocar sonhos que sejam atingíveis. Eu ganho R$1.000, daqui a 5 anos eu quero estar ganhando 200, 300 mil. Calma. Eu hoje moro aqui em Belém, daqui a 5 anos eu quero estar morando numa mansão nos Estados Unidos. Calma. Primeiro, melhora a tua condição atual. Primeiro, alivia a tensão que você tem do teu dia a dia. Define alguns compromissos que te deixem mais tranquilo para você perseguir os maiores sonhos. Às vezes você está cheio de dívidas e você já quer ser um milionário daqui para o ano que vem. Primeiramente, amigo, elimina o que você tem que te prejudica o pensar. Elimina o que você tem que tira a tua paz e não te deixa trabalhar. Lembra? São 100. Gradativamente, você vai aumentando esses sonhos, esses objetivos. Uma coisa que fala-se no livro é que o teu propósito e o teu sonho, ele não pode ser algo que só cause impacto à tua vida. O teu sonho tem que ser algo que impacte a vida de muitas pessoas. Esse sonho tem que ser relevante não só para você. Você precisa entender que, para construir isso, você precisa de preparação. Depois que você define o que você quer, o que você busca, tá? Eu vou falar para você, eu anotei algumas coisas aqui, tá? Por isso que eu estou com esses papéis, porque eu queria compartilhar com vocês. Só que não vai ter tempo, eu vou seguir, então, um pouquinho mais rasteiro. Vamos lá. Bom, você sabe que sonhos são importantes, você agora sabe que você precisa visualizar, você só precisa agora se preparar para perseguir seu sonho. José foi o maior perseguidor de sonhos que a história conheceu. José foi testado a todo momento, desde a hora em que saiu da casa de seu pai até se tornar governador do Egito. Foram estágios
muito, muito, muito intensos que ele viveu. José, ele foi perseguido por quê? Eu não sou um profundo conhecedor da Bíblia. O que eu conheço da história, eu conheço através desse livro. Então, tudo que vou te falar está dentro desse livro. Mas José foi perseguido desde o primeiro momento em que ele expôs o sonho que teve. Ele teve um sonho de que um dia ele não sabia exatamente como ou o que aconteceria. Mas ele teve um sonho em que seus irmãos e seus pais se curvariam diante dele, ou seja, ele seria rei. Na cabeça dele seria rei, mas ele se tornou governador mais à frente. Mas ele não sabia disso. Seus irmãos acharam aquilo. Nossa, os seus irmãos já o invejavam porque ele era o preferido de Jacó, que era seu pai. Ele era o mais proativo, ele era o mais responsável, apesar de ser mais novo, mas ele era o homem de confiança de seu pai. E os seus irmãos o invejavam. E quando ele falou de seus sonhos, ele foi perseguido, ele foi, vamos dizer assim, meio que, como é que eu posso te falar? Excluído dos irmãos. Mas, mesmo assim, ele nunca deixou de acreditar naquilo que foi apresentado a ele. O sonho de um dia ser rei ou governador de uma nação, ele não sabia o que exatamente aconteceria. Mas, lá na frente, eu vou falar mais sobre isso. A gente só precisa entender que de nada vai acontecer na tua vida se você não se preparar. Agora, nada que vale a pena acontece sem um comprometimento e preparação. Você pode sonhar, eu costumo dizer que um sonhador sem noção é aquele que sonha, mas não se prepara. Muitas pessoas querem grandes resultados, muitas pessoas querem transformação de vida acima do normal, acima da média, mas não se preparam para isso. Não se preparam para isso. Você precisa ter muito claro que você precisa ser uma pessoa que busca se transformar num ser altamente capaz. Aldo, se eu sou capaz, se você é capaz, então você já deveria ter construído. Ainda não. Eu não sou capaz, eu ainda não tenho a capacidade, vamos dizer assim, de estar como imperial. Por quê? Porque se eu tivesse, eu já estaria. Eu estou construindo as minhas habilidades, estou lapidando ainda muito as minhas ações para chegar ao nível de imperial elite, e daí por diante. A minha lanterna, eu estou ajustando todos os dias. Mas eu estou com ela aqui. Ando 3, depois ando mais 3. Entenda uma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos minutos você acha que levaria para vestir todos esses acessórios dessa roupa de, vamos dizer assim, de bombeiro, de incêndio? Quanto tempo você levaria? Pode colocar aí no chat para mim aí. Quantos minutos você acha que levaria? O chat está liberado? 10 minutos? A Marta botou 10, 1 hora, 30 minutos, 15 minutos. Legal. Gente, são acessórios pra caramba, então leve em consideração. E, geralmente, é isso que acontece quando você vem para o marketing de rede, quando você vem desenvolver um negócio como esse. Você não tem preparação. O teu plano dura 2 horas. Um acompanhamento que você vai fazer, você perde o tempo, era em 48 horas no máximo, você deixa passar 3, 4, 5 dias. Você demora, por exemplo, às vezes, a bater o primeiro patamar. Tem gente que bate até um pouco mais rápido, mas não significa que já tem o entendimento necessário para construir o próximo. Entende? Então, o tempo, se ele vai ser encurtado para você alcançar o que você quer, depende muito do nível de preparação que você tenha. Dá uma olhadinha nesse vídeo, eu quero que vocês olhem esse vídeo comigo aqui. Olha só. Deixa eu compartilhar o som e otimizar esse videoclipe aqui. Dá uma olhadinha nesse vídeo e olha só o que é realmente compromisso com a preparação. Dá uma olhadinha nisso aí. I'm going under in this time of it is all one mistake. It's all or nothing, really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know. Vocês
Contaram quantos segundos? Eu contei. São 22 segundos do toque, da chamada de emergência, até eles saírem no carro de bombeiro. 22 segundos. Segundos. Vocês acham que eles conseguiram isso no primeiro dia que eles chegaram e se tornaram bombeiros? Claro que não. Só que eles têm compromisso com a vida. Eles têm compromisso, eles têm propósito, eles têm compromisso com o treinamento. Eles estavam assistindo o jogo na Copa do Mundo, da final da sua seleção. Não importa o que está acontecendo, o teu compromisso ele tem que estar à frente das diversões, das distrações. A preparação é que faz com que você se torne alguém diferente na condição de construir grandes resultados. E aí vem os compromissos de sempre, o básico, dentro do nosso negócio. Qual é o compromisso que você tem que ter? Vamos entender. Primeiro, você tem que ter compromisso com o consumo dos seus produtos. É inadmissível você querer ser um grande empresário, representar marcas e você não usar suas marcas. Primeira coisa que você tem que entender é que as pessoas vão dentro da tua casa, se você, por exemplo, fala para elas de um grande projeto, que você tem produtos maravilhosos, e elas vão no teu banheiro, elas olham ao teu redor e não enxergam tudo aquilo que você fala, porque você está usando outras marcas. Que compromisso você tem? Sabe quando você vai ter grandes resultados com esse negócio? Nunca. Está aí o final de janeiro, o janeiro está acabando, estamos no final do mês. Quantas pessoas não se ativaram ainda? Às vezes você precisa Rinodê, cara, lançar, vamos dizer assim, um spoiler e dizer assim, se ativem porque na convenção do dia 6 e 7 vai ter algo explosivo para quem estiver ativo. É preciso isso para você se ativar. Sabe quando você vai ser grande nesse negócio? Nunca. Se você esperar que a Rinodê lance promoções, se você esperar que a Rinodê faça spoiler, promessas para que você se ative, você não está agindo como um sonhador nato e um sonhador que realmente vai realizar grandes resultados. Não. Você está agindo pela tua emoção. Emoção dura pouco. Emoção dura pouco. Dia 6 e 7 chega, passa, a Rinodê lança o que veio lançar, pronto, acabou. Você não se ativa de novo. E o teu negócio é de duplicação. Tudo aqui se duplica. Não esqueça, o bom e o ruim se duplica. Aproveite as oportunidades para mostrar isso para os seus amigos, porém você tem que ser o primeiro a utilizar. A oportunidade de mostrar seus produtos, primeiramente mostra o plano, compartilhe os produtos depois de mostrar o plano, sempre assim. Eu sempre sou fã do compartilhamento depois que você mostra o plano. Agora, tudo isso que eu falei para você sobre responsabilidade de uso de produtos, se é a pessoa que primeiro se ativa, se é a pessoa que primeiro dá o exemplo, gente, dia primeiro, para mim poder falar para o meu grupo que eles precisam estar ativos e abertos com a loja no dia 1º do mês, eu tenho que ter a consciência, a responsabilidade de ser o primeiro a me ativar. De verdade, eu não tenho cara de pau de passar uma mensagem no meu grupo, dizer ativem-se, abram suas lojas no primeiro dia para você ter tempo para trabalhar, para você ter tempo para fazer seu VIP 600 girar e eu não estar ativo. Eu não tenho esse desprendimento. Sabe por quê, gente? Porque quem é o pai da mentira? Você acha que se duplica? Duplica. Se você fizer errado aqui, vai duplicar. Entende? E áudios. Olha só, áudios, livros e os eventos. É o sistema de treinamento. Você em contato com ele todos os dias, constantemente, que vão fazer com que você entenda essa responsabilidade. Você quer ter menos trabalho? Promova o sistema. Você quer crescer de uma forma consistente? Promova o sistema. Você quer ter uma equipe sólida, crescente, uma equipe que realmente esteja fazendo aquilo que você gostaria que ela estivesse? Faça e promova o sistema. Áudios diariamente. O áudio educa e eleva o nível de educação da tua equipe. Quanto mais pessoas ouvindo áudios da semana diariamente, mais o nível educacional da tua equipe vai crescer. Sabe por quê? Se você come porcaria, o teu corpo vai ser uma porcaria daqui a um tempo. Se você se alimenta com revista Caras, desculpa, né? Programas do Faustão, Deus me perdoe, não estou falando mal de ninguém, mas o que você tira dali? Se você passa a vida vendo programas de televisão que falam da vida de famosos, olha, a Adriana Esteves, agora olha com quem ela está, ela terminou o casamento dela, agora está com, sei lá, Murilo Benício, sei lá com quem mais. Gente,
você está na média ou abaixo da média. Isso é uma vida... Desculpa, mas é isso, é uma vida medíocre. Você ficar olhando para a vida dos outros enquanto o seu tempo, a moeda mais preciosa que você tem, ela está correndo. A tua ampulheta do tempo, ela já está virada. Daqui a mais 2, 3, 4, 5 anos, o teu tempo acaba, 10 anos, 15, 20, eu não sei. Você vai esperar acabar para poder tomar a decisão? Vai chegar perto do último grão a cair, você vai olhar e dizer assim, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Amigos, foque no que pode mudar a tua vida. Os áudios, eles fazem com que a tua mente tenha contato constantemente com as informações necessárias. Agora, se você coloca coisas que não somam para o que você está buscando, lembra dos teus sonhos? Se você coloca na tua mente coisas que não somam para você construir seus sonhos, eu preciso te dizer, não tem como acontecer para você. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí novamente para você entender o que acontece quando você coloca coisas... Quando você coloca coisas na sua cabeça. Por mais que você não goste. Olha só. Quando eu era mais novo, tinha um vizinho, eu vou contar rapidamente. Quando eu era mais novo, tinha um vizinho e ele colocava uma música todos os dias, todas as manhãs, no domingo. Vocês já ouviram falar de Roberta Miranda? Todas as manhãs ele colocava aquela música Vá com Deus. Meu Deus do céu. Jesus, eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais aquela música. Eu não tenho nada contra a Roberta Miranda, mas aquilo já estava comendo o meu juízo. Gente, desculpa, eu não gosto de usar a palavra odiar, mas eu não aguentava mais ouvir aquela música. Sabe o que aconteceu um belo dia? Eu me peguei cantando aquela música, na minha cabeça aqui. Sabe? Nas horas mortas de cada dia. Cara, que é isso? Eu não gostava da música. Mas o que acontecia? Por osmose, eu escutava ela todos os dias. Isso fez com que o quê? O meu subconsciente absorvesse aquela informação. Então, entenda que se você estiver escutando rádio, programa policial, jornal, que só fala de você espremer sai sangue, como muita gente fala, novelas, que é só a vida dos outros, e outras coisas mais que não são nada para a tua vida, e você não estiver escutando áudio nem lendo, assim será a tua vida. Assim será teu resultado. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu achei ele fantástico, é muito parecido com o que eu vivi. 3 pessoas que odiavam uma música e eles estavam comentando sobre essa música. E essa música estava tocando na rádio. E eles já não aguentavam mais escutar essa música. Olha só o que acontece quando você tem contato diariamente com a mesma informação. Mas aí o que acontece com a tua mente quando você tem contato com a informação errada constantemente? É justamente isso. Você só precisa entender que os áudios... Às vezes eu vejo o Jupiara falar coisas incríveis, e depois ele me manda um áudio, aí eu vou ouvir o áudio. O que ele falou está no áudio. Então, é o Jupiara, ele é o cara... sabe por quê? Porque ele está ouvindo os áudios. Então, se você quer ter a mesma condição que ele tem, faz a mesma coisa que ele faz. Ouça os áudios, lê os livros. Você vai falar as mesmas coisas, você vai ter conteúdo e você vai começar a construir da forma certa. Áudios e livros vão fazer com que você tenha, vamos dizer assim, ações da forma correta. Você vai ter conteúdo para poder falar. E detalhe, não adianta você falar para a sua linha ascendente que você está ouvindo o áudio quando você não ouve. Porque ele vai saber, ela vai saber que você não está ouvindo, pela forma de você falar, pelo comportamento que você tem, por tudo. Quem ouve áudio sabe que não ouve. É muito simples. É muito simples. Você ouvindo áudio, aumenta a retenção. As pessoas ouvindo áudio do seu grupo, aumenta o número de VIP 600, aumenta o número, né, de pessoas na leitura, aumenta o número de pessoas nos eventos. Absolutamente tudo começa pelo áudio. O áudio é a cola, o áudio é o cimento da construção. Não tem como ser diferente. É isso. Os livros, gente, esses livros aqui são incríveis, mas aí tem uma lista que o Jupiara... É uma lista, vamos dizer assim, a primeira que você tem que, vamos dizer assim, começar a olhar com muito carinho, são esses livros, Sucesso Ocorre por Acaso, Mágica de Pensar Grande, a leitura diária, 30 minutos por dia, 15 minutos por dia, não importa. O meu filho agora, o Pedro, ele está lendo livros. E ele manda mensagem para o Jupiara, ele bate foto do livro, tio, eu estou lendo o livro aqui, ó, estou cumprindo a minha meta. O Jupiara manda ele, e o Jupiara passa a meta para ir lá dos Estados Unidos, e o moleque está virando aqui, nossa, um grande empreendedor.
Isso é maravilhoso, gente. Eu sou muito grato a esse cara aí, porque ele influencia em tudo, não só na minha pessoa. Ele já influenciou na vida do meu filho de uma forma positiva. Meu filho agora está começando o seu primeiro negócio. Meu filho está comprando aqui, ó. Ele vai aqui no Líder, no supermercado aqui da frente, ele compra pão com a mãe dele, ele compra a fruta, ele compra a pipoca, ele faz sanduíche, ele faz suco, pega a pipoquinha, na hora do treino da escolinha que ele vai treinar, ele leva para vender. Esse dia agora ele chegou com R$ 12 e disse assim, pai, olha quanto eu já ganhei, puxou R$ 12, feliz da vida. Não importa, não é os R$ 12, é a mentalidade que está sendo construída. Ele não tem vergonha, ele não tem medo. A criança nasce assim, somos nós, os adultos, que colocamos os limites, impomos os medos. A vergonha. Entenda, os livros, eles podem mudar o mundo. Ah, mas é o livro que muda o mundo. Não, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. É muito simples. Como é que você quer ser o mundo? A mudança começa de dentro para fora, e não de fora para dentro. Você só precisa ter essa clareza. Sabe, hoje eu estou começando a me tornar uma apaixonado. Eu nunca gostei, sou muito sincero, eu nunca gostei de ler. Eu estou me apaixonando por leitura. Isso é fantástico. Isso eu agradeço muito a esse sistema de treinamento, ao Jupiara, que foi incansável na minha vida. Os eventos, o Jupiara já falou sobre eventos, associação, histórias, para fazer com que você entenda que você simplesmente é uma pessoa com as mesmas condições que aquela que conseguiu. Lá você vai ter informação, lá você vai ter tudo mais mastigado, você vai ter essa associação, essa referência, e você vai começar também a se tornar uma pessoa em condições de construir o mesmo resultado. Essa trilogia, áudios, livros e eventos vão mudar a tua vida. 6 e 7 está aí na porta, a maior convenção online do mundo, da nossa empresa. Então, gente, para finalizar, definir seus sonhos, desenvolver um plano de ação, precisa colocar esse plano em ação. É justamente sobre esse planejamento de 10 anos. Você planeja 10 anos, divide por ano. O ano divide por meses. O mês divide por semanas. E semanalmente você faz um checklist, um to-do, como o Jupiara fala, do que você precisa fazer diariamente, todos os dias, ações. Definir os teus sonhos, definir o teu guardião, faz um trato com ele. Você compartilhou seus sonhos com a pessoa que mais você ama, faz um trato com ele. Diz para ele quais são as atividades que você precisa desenvolver. E a cada minuto, a cada momento que você não desenvolver, a cada minuto que você procrastinar e não realizar aquela atividade, você pode pagar uma taxa para ele. Pode ser seu filho. Dê R$ 5 para o seu filho quando você deixar de fazer contato com alguém durante o dia, mostrar um plano que seja. Você tem que ter um guardião. Quer acelerar o teu processo? Tem um guardião. Um guardião dos sonhos. Eu quero finalizar com vocês. Isso aqui sou eu e a Carla, quando nós começamos e vimos esse projeto pela primeira vez. Tá? Isso aí, ó. Não reparem a imagem, por favor, mas foi eu mesmo, né? A Carla, isso tem 5 anos e 1 mês atrás. Esse sistema nos transformou em pessoas melhores. Ela nem gosta que eu mostre essa foto, porque hoje ela, claro, né? Fitness, top das galáxias agora, mas enfim. Mas é isso. São as associações, ou o sistema, tudo isso transforma você. Isso nos trouxeram grandes resultados na vida. Esse sistema, a definição de sonhos. Nós estamos aprendendo a voltar a sonhar, como diz o homem do interior, e também no espanhol, que não é errado, mas grande. Nós estamos voltando a sonhar, mas grande. Você precisa, todos os dias, visitar seus sonhos, e com a medida que você vai atingindo os menores, os médios, você precisa ir repaginando, porque os maiores passam a ser os menores. Quando você tem um sonho pequeno, você atinge, você já tem que olhar para o médio. Você vai subir, você não precisa ter um sonho pequeno, não me entenda mal. Você vai ter vários objetivos. Um pequeno, um médio, um grande, e assim vai. Atingir o pequeno, você já vai olhar para o médio. Quando você já estiver atingindo o médio, o grande já deixa de ser grande. Sabe por quê? Porque você já tem habilidades melhores do que você tinha quando você começou. Então, o grande já não é mais tão grande assim. Você precisa definir um maior.
sentir, namorar teu sonho, ter um guardião para cobrar isso todos os dias, as tuas atividades diárias. Isso aqui foram algumas conquistas. Olha só aí. Cara, isso aí para mim não tem preço. Uma das maiores conquistas para mim é ter a clareza de que meus filhos hoje estão construindo a mentalidade que daqui a 5, 10, 15 anos vai transformar a vida deles. E eu só tive essa clareza depois que eu comecei a me conectar nesse sistema educativo. Eu pergunto a você, você ama as pessoas que estão ao seu redor? A melhor coisa que você pode fazer para elas é se melhorar, clarear esse caminho e mostrar para elas também que elas devem seguir junto contigo. Não é só ganhar dinheiro, entende? É comprar seu tempo. Não sei qual é o que você busca, o que te faz realmente estremecer a carne. Antigamente eu via meus filhos quando eu chegava das operações e passava pouco tempo em casa. Hoje eu trabalho em casa, hoje eu durmo e acordo com essa criança maravilhosa. Sou apaixonado por eles, posso treinar meu filho, estou treinando meu filho agora se tornou profissional, está começando a carreira dele, eu posso apoiar, eu posso estar no jogo, eu posso dar um suporte quando ele precisa. Tudo isso conta. Você precisa eliminar vitimismo, falta de foco, essas coisas que te tiram do caminho. Bom, para finalizar aqui, o Jupiara, eu já estou com 1 hora cravado, né? Porque o Jupiara me deu 7h10. Eu vou só finalizar, Jupi. Eu quero falar umas coisinhas, poucas coisas aqui, na verdade, algumas linhas do livro de José. Eu vou resumir, porque eu já tenho uma parte dela na cabeça. Então, olha só. José, quando saiu da casa de seu pai, ele saiu com a missão de ir até seus irmãos que estavam numa cidade. Deixa eu só olhar aqui. Aqui. Ele foi numa cidade, tá? Deixa eu me lembrar aqui só o nome aqui que cadê? Hebron, Siquém. Ele foi mandado por seu pai até uma cidade chamada Siquém. Só que a distância de sua casa até essa cidade chamada Siquém eram 10 quilômetros de deserto. Naquela época, feras, serpentes, todos os tipos de desafios existiam ali. O deserto é uma terra solitária. As pessoas costumavam andar em caravana, José foi só. Ele sabia do poder que tinha, vamos dizer assim, Ele sabia do poder que tinha, porque ele já tinha aquilo em mente, ele treinou para aquilo, ele sabia quanto de mantimento ele tinha que levar, quanto tempo demoraria para chegar, aonde ele dormiria, como ele poderia dormir, mas nem sempre os planos saem do jeito que você quer. Seus irmãos estavam nessa cidade chamada Siquém, segundo seu pai, apacentando as ovelhas, e ele andou 10 quilômetros. Quando ele chegou a Siquém, os seus irmãos já não estavam mais lá. Ele andou 10 quilômetros e seus irmãos não estavam mais lá. Mas existia um homem a quem ele perguntou onde estavam seus irmãos, e ele disse: seus irmãos foram para Dorã. Dorã ficava de Siquém 35 quilômetros a mais. José poderia ter desistido ali e ter voltado os 10 quilômetros para casa, que era muito mais simples para ele, muito mais confortável. Mas José tinha uma missão. José tinha o seu foco. E assim José fez. Andou 35 quilômetros numa terra de gigantes, onde os gigantes ameaçavam a quem passasse por lá. Mas ele fala aqui que quando você tem um sonho, quando você tem propósito naquilo que você faz, e quando o seu propósito vai além dos seus interesses pessoais, o gigante, ele não é páreo para a tua obstinação. O gigante não é páreo para aquilo que você é capaz de realizar. E ele ainda encontraria outros gigantes lá que era a inveja de seus irmãos. Seus irmãos já planejavam matá-lo. Quando ele chegou a Dorã, seus irmãos mudaram os planos e venderam ele como escravo. Ele foi vendido e foi levado ao Egito. Olha só, José praticamente perdeu tudo que tinha. Sua casa, os seus irmãos, que numa covardia o venderam como escravo. Eu acho que a última coisa que ele já não tinha mais era esperança de quase mais nada, mas ele acreditava ainda no seu propósito. Ele sabia que aquilo ali não era à toa.
chegando no Egito, ele foi comprado pelo chefe da guarda, Potifar. E Potifar fez como se fosse como é que eu posso dizer? O da casa, o comandante da casa? Não, como é que dá o nome? Mordomo, o guardião. Mordomo, guardião da casa. Só que a mulher de Potifar era muito bonita. E a mulher de Potifar se engraçou com José. Potifar vivia viajando. E ela queria se beneficiar. José era um homem bonito. Sabe o que aconteceu? José resistiu e José negou. Até que um dia ela se sentiu rejeitada e caluniou o nome de José para o seu marido, Potifar. Disse que ele teria tentado agarrá-la à força, quando, na verdade, teria sido ela. Então, José foi para o calabouço, foi preso no Egito. Ele perdeu ainda o pouco que tinha. Quase mais nada lhe restava, mas mesmo assim ele ainda acreditou nos seus sonhos, ele sabia que tinha um propósito. Chegando no calabouço, ele se tornou como é que eu posso dizer? A pessoa que desvenda sonhos. Ele começou a desvendar os sonhos dos prisioneiros. Ele começou a ajudar os prisioneiros com seus sonhos, e todos os sonhos, de uma forma sábia, ele desvendava e tudo dava certo, com sabedoria. Ele desvendou o sonho do copeiro do rei do Egito, que estava preso momentaneamente ali. E esse copeiro saiu e guardou o segredo para ele, não falou nada, e foi um benefício muito grande. Mas 2 anos depois, e José no calabouço, depois de 2 anos, o faraó do Egito, o faraó, teve 2 sonhos, e nenhum dos seus conselheiros do faraó conseguiu decifrar esses sonhos. E foi quando o copeiro, depois de 2 anos, falou para ele, faraó, no calabouço existe um homem chamado José. E ele é um cara incrível para identificar a mensagem dos sonhos. O faraó imediatamente mandou buscar José. José poderia ter vindo com todas as roupas trapos que ele vestia no calabouço, mas não. Ele pegou a melhor roupa que ele tinha. Ele vestiu a melhor roupa que tinha. E ele foi até o rei, ou o faraó, o rei do Egito, ou o faraó, como queira. Sabe por quê? Pergunta que eu te faço, você faria a mesma coisa? Ou você se vestiria como um coitadinho para tentar se beneficiar da tua imagem? Como é que você se apresenta diante das pessoas, às vezes, quando você vai desenvolver o teu negócio? Chegando lá, José decifrou os sonhos do faraó com tanta sabedoria, humildade, mas se vestiu como ele merecia, um sábio. E sabe o que aconteceu? Se tornou governador do Egito. E daí para frente muita gente sabe dessas histórias. A Bíblia relata, olha só, deixa eu finalizar aqui. Ele fala o seguinte, no final, tem muita coisa aqui que não dá para falar. O Senhor nos fará prosperar na terra da aflição. Não abra mão do seu sonho. Não importa o que você esteja passando, você tem que focar nas suas, vamos dizer assim, nos seus objetivos, nos propósitos, nos sonhos que você tem e no teu desenvolvimento. Qual o seu sonho? Ninguém conquista sem sonhar. Se você tem um sonho, mas o guarda em seu coração com medo de falar e ser criticado, com medo de ser inibido, de calar em sua boca, de dizerem que você não vai conseguir, lembre-se de que você nasceu para vencer. Deseja que seu sonho se realize em sua vida. Você tem uma palavra para a sua vida, prosperar na terra da aflição. Não tenha medo de conquistar ainda mais os grandes sonhos. E no final ele fala o seguinte, muitas vezes não estamos preparados para o tamanho da bênção que Deus nos dará. Jupera sempre me falou isso. Às vezes você está sendo preparado, tolhido, moldado para receber, e você não entende, porque às vezes as coisas não estão andando. Você precisa ainda de alguns acertos, algumas lapidações na tua pessoa. É por isso que José passou por várias fases. Existem fases que testam se o seu sonho nasceu realmente no teu coração. Imagine se antes de Deus entregar o governo do Egito a José, sem mais nem menos ele falasse para ele que ele seria governador. Será que ele acreditaria sem ser moldado? Jamais. Às vezes nós não acreditamos. Quando o Jupiter às vezes fala assim, cara, você vai ser imperial, às vezes você não acredita.
Cara, você vai ter uma vida épica, você vai transformar sua vida, você não acredita. Sabe por quê? Porque você não está preparado mentalmente ainda para acreditar. Você precisa desse processo, desse padrão internalizado dentro da tua pessoa. E agora, para passar a palavra para o Jupiara, assista esses vídeos de 30 segundos, Jupiara, para a gente encerrar. Deixa aqui. Olha só. Dá uma olhadinha, presta atenção. Esse vídeo eu recebi hoje, num grupo da PRF. Eu chorei quando eu recebi esse vídeo. Eu achei fantástico. Vou compartilhar com vocês. E eu quero que vocês parem agora, tudo que vocês estejam fazendo, tudo. E observem com atenção, tá bom? Vamos lá. Você vai chorar por quê? É porque é meu sonho trabalhar com vocês. Toda hora que eu vou lá pra Linhares, eu vou lá eu sempre passo por vocês, eu dou tchau. É? Que legal. Eu preciso trabalhar com vocês. Mas aqui... Não tem ninguém aí que tem uma foto, uma máquina pra tirar foto com a gente aqui? Aqui, quando você estiver passando lá na unidade, passa lá, para, que você toma uma água e tira uma foto com você lá. Tá bom? Outra coisa, é só não parar de estudar. Hoje, as coisas estão cada vez mais difíceis, mas estudando você consegue. Tem que estudar. Se o seu sonho é ser da Polícia Rodoviária Federal, estuda. Era muito meu sonho, cara, eu não acredito. Tá bom, vai ser legal. Eu tô tremendo aqui. E a gente precisa de gente com vontade de trabalhar. Você tem quantos anos? Eu tenho 10. 10. Eu acompanho vocês desde o 9, eu vejo vocês nas reportagens do jornal, eu fico muito feliz. Ah, legal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa garota, ela tem um sonho gigante de ser policial rodoviária federal. Ela viu a viatura passando, ela correu chorando para falar com os policiais. Não sei se você percebeu que a única pessoa que falou em palavra difícil foi o policial. Ela só queria contato, ela só queria ver o sonho dela de perto. Não sei se você tem dúvida que ela vai ser uma policial um dia. Eu não tenho. Ela só precisa de orientação. Eu te juro que eu quero encontrar essa garota, eu quero poder dizer para ela, pelo menos, por onde ela ir. Porque o sonho de uma criança, ele é puro, ele é forte, poderoso, ele é transformador. Ela se estremeceu quando chegou perto da viatura. E é assim que nós temos que manter a nossa forma de sonhar. Puro. Uma forma de sonhar pura, feita uma criança. Se você não estiver sentindo isso, está errado. Você precisa rever seus sonhos. A única pessoa que falou em difícil foi o policial. Ela só falava em querer ser policial. Ela nem ouviu o que ele falou. Sonhe. Sonhe. E busque as ferramentas. Um dos maiores sonhadores e obstinados que eu conheço chama-se, se não o maior de todos, Jesus Cristo. Esse sonhou por todos nós. E hoje nós somos o que somos, graças a ele. Então, quero deixar vocês com essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Galera, acabando por aqui o nosso bate-papo. Esse cara é um cara que eu admirava. E fizeram uma pergunta uma vez por cena, Jupiara, para encerrar. E perguntaram para ele o seguinte. Naquele momento em que ele ficava parecido que em transe, o que ele pensava? Ele só pensava em uma visão. Ele no pódio, levantando o troféu de primeiro lugar, e uma nação vibrando, sonhando e sendo feliz por aquilo que ele fez. Levar alegria ao coração de muitos. E aí perguntaram para ele, mas você não sente medo quando você está naquelas curvas, a pista molhada, e você tem que acelerar mais e mais? Esse medo todo mundo tem, e eu sinto muito medo. Mas todas as vezes que o medo quer me dominar, eu volto àquela imagem do pódio e das pessoas sendo felizes. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a todos vocês. Sempre volte com a imagem de você realizando o seu sonho
e transbordando na vida das pessoas. Boa noite a todos. Obrigado, Jupiara. Tá com você, meu irmão. Meu Deus do céu, gente. Eu falei que o bicho ia pegar. Eu desci um dos melhores treinamentos que eu vi na minha vida. Muito obrigado, irmão. Putz, cara, parece que ligou algum interruptor que estava desligado em mim. A gente ouve muitas frases, né, de pessoas no final de um treinamento para, sei lá, cara. Mas eu tô te falando assim de coração, irmão. Foi muito importante eu estar aqui assistindo esse treinamento. Eu não ia assistir hoje. Eu tinha um compromisso. Aí de manhã aconteceu uma coisa, eu não pude ir para esse compromisso. E agora eu entendo porque eu não pude ir para o compromisso. Eu precisava desse treinamento. Obrigado, irmão. Te amo, cara. Te amo pra caramba. Sabe disso, né? Tudo que eu falei aqui foi de coração e você sabe que nada veio da minha cabeça, né, cara? Eu só internalizei o que eu recebi e repassei para todo mundo. Espero ter ajudado. E é isso. Bem, deixa eu dar os anúncios finais aí, galera. Anúncios finais aí, mas não saia desse. Semana que vem não vai ter esse treinamento, porque é a nossa convenção, óbvio. Foco total na convenção. Faça uma lista de transmissão de todas as pessoas que se graduaram nos últimos 2 meses. Pega lá no teu VO, faz uma lista de transmissão, monta um grupo seleto com essas pessoas e promove a semana toda a convenção. Promove a convenção para as pessoas que já viram o plano, que não entraram, pessoas que já faziam parte do teu negócio e saíram por algum motivo. Promove essa convenção para todo mundo. Esse 2021 vai ser determinado por essas 2 datas. Eu estou falando para vocês. Eu nunca senti tão forte isso como eu estou sentindo em relação a essa convenção. Até porque está havendo uma separação do joio e do trigo. O mercado está se ajustando. E só vai sobreviver nesse mercado quem tiver crença. Aquelas 4 crenças. Uma nós tentamos resolver agora no negócio do século XXI. Queria muito que todos da Rinode assistissem esse treinamento. 2, nós vamos resolver agora 6 e 7, que é a crença na empresa. Ok? O livro Negócio do Século XXI, eu vou dar uma sugestão para você sobre esse livro. Lembra do investimento que você precisa fazer, reinvestir no seu negócio? Tenha de 5 a 10 livros desse com você para usar de material de acompanhamento. Eu já vi um grande líder que ele usa isso, ele promove, ele está certo. Hoje eu entendo porque ele faz isso. Ou os áudios, mas eu acho que o livro força um próximo encontro. Quando você deixa um livro com alguém, ele tem que te devolver esse livro. Você já força o encontro e ele pode ler, ou você lê para ele quando você se encontrar. Ok? O próximo livro que você deve estudar é o livro, a Escola de Negócios, do próprio Kiyosaki. Essa é a minha sugestão para você que está estudando. Deixa eu falar uma coisa para você, galera. Muita gente não entendeu o que aconteceu nesses últimos 21 dias. Esses últimos 21 dias nós fizemos um treinamento, não foi isso? Muita gente ficou maravilhado, como eu, com o conteúdo. Mas deixa eu agora falar um segredo para vocês. Melhor que o conteúdo, aconteceu outra coisa. Quem esteve os 21 dias nesse treinamento criou um hábito. Porque o hábito se constrói com 21 dias. E é um dos hábitos mais importantes que um ser humano pode ter. O hábito de estudar um livro. Se você for inteligente e tem amor próprio e tem amor pela sua família, não perca esse hábito. Já adquire esse livro Escola de Negócio, 10 e 15 da noite, vai lá e estuda. Não importa o que você esteja fazendo, pare, vá lá e estude. Mês que vem é outro, mês que vem é outro. Daqui a 5 anos, tu é outra pessoa, cara. Daqui a 5 anos, tu é outra pessoa com outros resultados. Não perde essa oportunidade que você construiu de 21 dias. Ok? O livro do mês, Jupiara Menezes e Abaixo, é um livro chamado A Mágica de Pensar Grande. Anota aí. Esse vai ser o livro do mês que vai ser lido todo dia 15 minutos. Anota aí. A Mágica de Pensar Grande. Se alguém puder digitar para mim, por favor. A Mágica de Pensar Grande. David Schwartz é o autor. Ok? O áudio dessa semana que eu vou saltar agora chama-se Patrocínio, a chave do negócio. Para mim, o melhor áudio sobre esse assunto, patrocínio. Um áudio fenomenal. E esse cara que faz esse áudio, ele tem a maior rede da China dele. Ele é do Dexter, mas a maior rede é dele. Será que ele sabe? Patrocínio, a chave do negócio. Eu vou divulgar hoje lá no Grupo Liberdade. Se vocês quiserem mandar para geral, fique à vontade. Ok? 2 áudios você deve colocar como meta para criar um script. O áudio dessa semana que está acabando,
que eu falei muito desse áudio, que é Deve-se Pensar Grande, junto com esse áudio que vai entrar hoje, que é da semana que vem, do dia 1º ao dia 7, que é o áudio Patrocínio, a chave do negócio. Bem, e fazer isso é uma coisa muito simples, tá, gente? Por isso que ele é duplicável. Queria agradecer ao Desi mais uma vez, parabenizar, irmão, tudo que você fez, convidar nossos soldados guerreiros para segunda-feira matar o último capítulo do nosso livro. E eu queria dizer isso para vocês na segunda-feira, mas eu não aguentei, eu quis dizer hoje. Vocês ganharam um presente maior que o livro. O conteúdo do livro. Vocês ganharam o hábito. E o hábito, velho, tá na tua mão agora, nunca mais perder. É só manter. É só manter. E eu não tinha me tocado disso, tá? Eu falei para vocês que eu fiz por 21 dias, porque são 21 capítulos. Se fosse 22 capítulos, seria 22 dias. Mas Deus, ele é tão misericordioso nesse negócio, tão abundantemente misericordioso, que o livro que ele tocou nosso coração de fazer tinha 21 capítulos. Foram 21 dias. E os cientistas e os psicólogos falam que tudo aquilo que você faz por 21 dias consecutivos, aquilo vira hábito. E hábito cria resultados. Hábito gera resultados, tá bom? Então, Odessi, muito obrigado, meu irmão. Você realmente foi impactante. Já anotei aqui algumas coisas que eu vou fazer agora. Vou desligar aqui, vou fazer agora, porque eu sou um homem de agora, que eu tinha esquecido. A gente perde ingenuidade, irmão. Essa é a grande merda do homem. Ele perde a ingenuidade. E você que é novo aqui, você que está sonhando em querer ser grande, não deixa perder essa ingenuidade. Continue sendo ingênuo, sendo o bobo da corte. Sendo o bobo, que você é o que vai se destacar. Eu te afirmo isso. Você vai ser o que vai se destacar. Beleza? Boa noite a todos. Bom final de semana. Obrigado, Odessi. Obrigado, Arnaldo, Milton, Anderson, Maria Trindade. Um beijo, Silene. Um beijo para todos que estão na sala. E a gente se vê segunda-feira, 22h15. E compre A Mágica de Pensar Grande. Esse é o livro do mês. A Mágica de Pensar Grande. Beleza? E quem é de outras equipes que quiserem o áudio, me chama no privado que eu mando. E manda teu upline falar comigo, se ele achar ruim. Um beijo, tchau.